do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O tema de hoje é sobre a criação. Aleluia! Eu vou começar no livro da Revelação e vou ir para a criação. Livro do Apocalipse, capítulo 11, livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Livro de Gênesis, capítulo 1, o verso 1. Amém? Livro de Efésios, capítulo 4, o versículo 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, o verso 8 ao 9. Isaías, capítulo 46, o versículo 9 e 10. Livro de Lucas, capítulo 24, o versículo 25 ao 27. Evangelho de João, capítulo 1, o verso 1 até o verso 5. João, capítulo 14, o versículo 18. Mateus, capítulo 28, o verso 20. Evangelho de João, capítulo 14, o verso 6 ao versículo 7. Livro de Hebreus, capítulo 8, o Hebreus, capítulo 9, o versículo 8. Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 7. Evangelho de João, capítulo 1, o verso 4. Evangelho de João, capítulo 10, o verso 9. Livro de Romanos, capítulo 10, o versículo 8 ao 11. João, capítulo 8, o versículo 19. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 55. Livro de Marcos, capítulo 16, o versículo 3. Evangelho de João, capítulo 14, o verso 7. Livro de Lucas, capítulo 17, o versículo 23. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 23. Livro de Marcos, capítulo 13, o versículo 21. Livro de Lucas, capítulo 21, verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo 11. Atos, capítulo 2, o versículo 7. Atos, capítulo 13, o versículo 31. Livro do Apocalipse, capítulo 1, o versículo 7. Livro de Mateus, capítulo 24, o versículo 30 ao 31. Salmo 50, o versículo 6 ao 7. Salmo capítulo 7, o versículo 39. Amém? Mateus capítulo 16, o versículo 27. Mateus capítulo 24, o versículo 27. Livro do Apocalipse, capítulo 22, o verso 11. Livro do profeta Isaías, capítulo 25, o verso 9. Livro do Apocalipse, capítulo 6, o verso 17. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 44. Livro de Romanos, capítulo 5, o verso 12. Livro de 1ª a 2ª Pedro, capítulo 3, o verso 10. Livro de Gênesis, capítulo 3, o versículo 21. Livro de Gênesis, capítulo 3,
o versículo 15 ao 21, livro de Lucas, capítulo 17, o versículo 24 ao 26, ao 27, ao 30, ao 37, livro de Hebreus, capítulo 1, Hebreus, capítulo 4, versículo 11, livro do profeta Jeremias, a grande festa, livro do profeta Jeremias, capítulo 23, do verso 1 ao verso 3. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, o versículo 22.